série. Olha, quando eu passei aquele conteúdo conditional tense, que falava das três condições, provável, improvável e impossível, que já leva como acréscimo a condição zero, já abordei todo o conteúdo que tinha previsto para o segundo bimestre. Se vocês conferirem no módulo, lá só tinha esse conteúdo. Mas, conversando com a coordenação, esse bimestre ainda vai ter mais um acréscimozinho. Ou até o final do mês, ou até, se possível, pegando parte do mês de agosto. E aí, o que é que eu pensei? Eu pensei em passar para vocês algumas dicas sobre o Enem, que é isso que eu trago no material de hoje. Tá? Hoje eu não vou nem colocar questões para vocês ainda. Eu vou colocar somente algumas orientações, porque, gente, está tão próximo desse Enem, tá? É uma responsabilidade muito grande, tanto para vocês, para a escola e, sobretudo, os professores, que são os orientadores de vocês. Não é isso? Então, eu não quero ter a minha consciência, não estar com a minha consciência tranquila pelo fato de não ter orientado vocês, não ter alertado vocês sobre a importância do Enem. É muito importante. Vocês vejam que alguns comerciais vinculados na televisão falam exatamente disso, de quem está procurando bolsa, de ProUni, dessas coisas, né? Porque tudo depende dessa nota do Enem. Quem decide desprezar o Enem é porque vai ter condições de arcar com uma mensalidade do ensino superior por conta própria, sem financiamento do governo, porque tudo que o governo, pelo menos até agora, né, ninguém sabe no futuro se essa estratégia do governo mude, se essas orientações mudem, mas a princípio, para o momento que nós temos é isso, né? A importância do Enem, porque ele é a porta de entrada para os financiamentos, naturalmente, de quem vai precisar. Então, eu vou aproveitar esse complemento de segundo bimestre exatamente para tratar de questões referentes ao Enem, ok, gente? Então, o Enem, vocês sabem que houve uma mudança, ele passou de outubro para novembro, mas não é isso de... Aí depois resolveram já passar por outro ano, a gente não sabe se na verdade vai ter essa definição que está aí, mas daqui para lá a gente tem que estar preparado, que ele seja nesse ano ainda ou no começo do outro, né, que estão decidindo ainda, porque muda muito e a gente não sabe se ainda vai ter alguma mudança, mas vamos ficar atentos, porque o tempo é escasso, né? E vocês sabem que durante essa trajetória, se você analisar o seu percurso do Fundamental 1, né, do início, aí vem o Fundamental 2 e o ensino médio, é uma trajetória bem longa já, né? Então eu tenho aqui para vocês algumas dicas, né, de como você fazer uma boa prova no Enem, como você gabaritar. A gente tem aqui algumas dicas para vocês, para que vocês comecem a ter essas orientações, e eu já pretendo, no próximo vídeo, já trazer algumas questões e fazer o comentário dessas questões, tá bom? Aí aqui, ao optar pelo inglês como idioma da avaliação para a língua estrangeira no Enem, você deve buscar compreender melhor o funcionamento do método avaliativo desse idioma para se sair bem, né? Então, como é que eu vou fazer uma prova se eu não sei como que essa prova funciona? Não é isso? Diferentemente de quando era outro tipo de processo, do processo seletivo e seriado, que você tinha uma questão toda em inglês, no Enem de língua inglesa não é mais assim, né? Você já tem, a partir do comando da questão, você já tem as alternativas em português. E outra diferença que a gente pode achar, que esses conteúdos, esses tópicos de gramática, você não vai pegar uma questão que tem exclusivamente tópico de gramática. A gramática que você estuda é a gramática que te serve para orientar, para você poder ter uma noção de tradução de como funciona o texto em si. Porque o que você vai ter lá no Enem são gêneros textuais.
Né? Isso principalmente artigo de opinião, letra de música, poema. Isso tudo já traz o próprio contexto. Questão isolada de gramática não tem. Ok? Então, aqui a gente tem a primeira dica. Identifique os textos de cada questão. Ao iniciar a sua prova e, consequentemente, a leitura, reconheça o texto que você está lendo. Isto é, identifique o tipo de texto, né? A qual você está lidando para poder fazer uso dos critérios corretos de avaliação para cada gênero. Porque você sabe que tipologia textual a gente tem basicamente 3, né? Então você tem narração, descrição e dissertação. Mas para o Enem, a tipologia textual normalmente é a dissertativa, que é a argumentativa. Agora o gênero, né, porque a gente não tem a quantidade precisa de gênero, não há como contar a quantidade de gênero, porque toda vez que você faz alguma coisa que tem coesão e coerência, é um texto e ele naturalmente se encaixa no gênero. Entendeu? Então, o gênero mais utilizado os gêneros mais utilizados são esses que eu estou dizendo para vocês. Letra de música, de poema e o texto dissertativo, argumentativo, que normalmente é um artigo, ok? Os gêneros mais recorrentes nas provas do Enem são charges, aqui, narrações retiradas de livros, entrevistas ou outros textos jornalísticos. Estudá-lo previamente garantirá maior experiência para responder às questões referentes a cada um deles. Então, quem estuda, quem lê, não é uma coisa que diz lá que o bom leitor normalmente é um bom escritor. Não é 100% verdadeiro, mas é quase isso, tá? Aí aqui tem, leia tudo em inglês. O hábito de ler em inglês só lhe trará benefício na hora de realização da prova. Por exemplo, assistir um filme também faz você melhorar. Muitos alunos ficam perguntando por que esse tipo de prova é tão difícil, mas na verdade ela não é tão difícil assim. A dificuldade está na falta de costume de lidar com o idioma, né? O contato que você tem com o idioma é pouco, e aí você acha que isso é difícil, tá? Aí aqui, mantenha-se atualizado sobre tudo. Ora, quando você passa a ler, você começa a se inteirar do que ocorre não só a âmbito local e regional e nacional. Você começa a ler o que de atualidade tem no mundo, tá? Então, foi-se o tempo em que as provas de inglês baseavam-se apenas na gramática, aquilo que eu falei, ó. Antes, lá no processo seletivo seriado, estava mais centrado nisso aqui, ó. Tá? Hoje não, né? Hoje ela tem uma roupagem diferente, tá? Aqui as provas de inglês falam sobre o meio ambiente, economia, política, fenômeno geográfico e muito mais. Então, ler é fundamental para quem deseja fazer uma boa prova. Tá? Isso não serve só para inglês, serve para qualquer disciplina. Você fique informado, um aluno de ensino médio já concluindo, no terceiro ano, na terceira série, tem que ter essa disciplina consciente, de colocar a leitura como parte já. Encontre a palavra-chave do texto. Isso às vezes serve até para você identificar a resposta, né? Como assim? Acha a palavra central do texto. Como fazer isso? Pode aparecer, mas não é uma missão muito complicada. Encontrar a palavra-chave dos textos de cada questão lhe dará o caminho pelo qual você deve direcionar a sua situação, a sua atenção na prova. Junto à palavra-chave está a ideia central do texto e é por meio dela que você identificará o que precisa fazer para encontrar a alternativa correta. Olha, quando você faz uma leitura panorâmica do texto, você já vai estar situado, porque as questões e o próprio comando estão em português. Então, minimamente, conhecer um pouquinho de tradução vai ter facilidade de responder essa questão. E aqui eu trouxe algumas dicas, né? Para você errar, vamos dizer, errar menos, né? Ter mais chance. Aí, aqui tem essas dicas. Jamais utilizar, aqui é dica de gramática que cai lá, né? Aqui, ó. Jamais utilizar that quando se referir à pessoa. Né? Porque pessoa, normalmente, isso é um pronome relativo, que é usado para coisa, um animal, com preferência. Então, quando é pessoa, é who, é whoem, whose, ó. Em inglês, usa-se sempre who, quando nos referimos às pessoas. Veja aqui o exemplo. I just have a friend who I can trust a lot.
Eu apenas tenho amigos em que eu posso confiar. Se o cara tem I have just friend that, não é isso? Friends é pessoa, então não pode estar acompanhado de that, que é usado para coisa animal, né? Não esqueça o for, que é outra preposição. Em muitas frases é comum ouvir um brasileiro falar sem o acréscimo do for em situação. Aí veja aqui o exemplo. I cooked my sister. Né? Eu cozinhei para minha irmã. Esse é o certo, né? I cooked my sister. Aí vai ficar, eu cozinhei minha irmã. Aí tá, aí veja o que é que faz diferença a preposição, né? Eu cozinhei para minha irmã. Esqueceu a preposição, eu cozinhei minha irmã. Aí assassinou a bichinha. Fuja das traduções ao pé da letra, isso não vai dar certo. Traduzir na literalidade, deixa para o português. Aqui tem hora, tem determinados assuntos que a literalidade fica bem fora da tradução, como present perfect continuo, por exemplo. Present perfect. Esses assuntos aí, as traduções, elas permeiam por várias possibilidades de tradução. Tá? Então, fugir dessa literalidade não dá. Aí, see me that dress, né? Ou seja, take me that dress. Pegue aquele vestido para mim, por favor, né? Ó, tá vendo que é errado? Não trocar o ió pelo re ou pelo ris, porque ió é seu, mas o re é dela e o ris é dele. Em português não há diferença, mas em inglês vai ter. Então, olha aqui o exemplo. She went to the treat with her boyfriend. Ou seja, ela foi para o teatro com seu namorado, mas é o namorado dela. Se fosse o seu, é ió. Então a tradução é uma coisa, mas ó, aqui, ó, tá vendo? Ó? Porque quem é o sujeito? O sujeito é ela. Então eu vou ter que concordar o adjetivo possessivo com ela, né? She went to the theater with your friend. Então quer dizer que ela foi para o teatro com o seu, com o namorado de outra pessoa, e não com o dela. Então, e por último da dica aqui, a gente tem não troque o thanks, thank por thanks. Ó, olha só como é. Eu digo assim, ó. Thank God. Graças a Deus, ou obrigado a Deus. É errado eu dizer thanks God. Não, isso daqui também é errado. E aqui eu trouxe mais um gráficozinho para vocês sobre a interpretação, que eu deixo aqui, ó. Tá? Você tem que ler o título, o subtítulo do texto, observar atentamente a imagem. Essas dicasinhas daqui que vocês precisam olhar, tá? Então, minha gente, é o seguinte. Passei rapidamente essas dicas para vocês darem uma conferida nessas dicas. E se puder acrescentar assistindo alguma coisa no YouTube, pegando dicas lá no Google, vocês façam. E espero que vocês tenham uma semana produtiva e até o próximo vídeo.